Eu escolhi uma notícia feliz, escolhi uma notícia que põe a gente para cima, que põe a gente para pular, uma notícia que fala assim, poxa, que legal, esse país é divertido, poxa, que legal, tem gente que pensa na felicidade do povo e é por isso que eu quero dizer o seguinte, o festival de música organizado pela primeira Janja, pela primeira Drama, pela primeira Dama Janja durante a semana do G20 no Rio de Janeiro, terá patrocínio de empresas estatais como Banco do Brasil, BNDES, Caixa, Itaipu e Petrobras. Segundo o Ministério da Cultura, o Janjapalooza pagará um cachê simbólico, de R$30 mil aos artistas que se apresentarão por alguns minutos no palco do Pier Mauá. Olha, simbólico, R$30 mil. Quem de você? Você aí em casa, hein? Você ganha R$30 mil simbólico no fim de semana, é ou não é? Eu trabalho o mês inteiro, igual uma cadela no cio, para ganhar um cachê simbólico de R$30 mil. Eu trabalho igual uma vaca holandesa parideira para ganhar no fim do mês R$30 mil, não é? Cachê simbólico de R$30 mil, cachê simbólico de R$30 mil. O que é isso que entregaram aqui? É pro Tomé que entregaram aqui, é pra você, Tomé? Então, R$30 mil é o cachê simbólico, tá bom, otário? Você que trabalha muito aí pra não ganhar R$30 mil, pelo amor de Deus. Se você tem um salário de R$3 mil, você deve ser algum otário para ouvir um cachê simbólico de R$30 mil, né? Bom, ainda de acordo com a pasta Colinos, não, Sorriso, não, é a pasta Banguela mesmo, que é a pasta da cultura, já são 29 artistas confirmados, ó, 29 a um cachê simbólico de R$30 mil, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de 900 conto, quase 1 milhão de simbólico, 1 milhão simbólico. O símbolozinho caro, o símbolo da moléstia. O que tem nesse símbolo? Tem um fio da penugem das partes íntimas de Gisele Bündchen virgem? Cuidado. O que tem nesse símbolo? Bom, já tem confirmado Diogo Nogueira, Daniela Mercury, essa daí, Daniela Mercury, R$30 mil simbólicos. Ah, vai catar coquinho, já vi esse povo cantando pro casamento por muito menos, né? Daniela Mercury, Seu Jorge, Zeca Pagodinho e Tereza Cristina, não sei nem quem é. Você não sabe? Eu não faço ideia. O que é Tereza Cristina? É uma sambista do Rio de Janeiro. É? Eu conheci ela porque ela cantava Cartola. Eu conheço Cartola, que é excelente. Ela fazia releitura. E o simbólico dela é trintinha. Cara, pô, eu quero esse símbolo pra mim. Ele viu o susto que eu pensei que era ex-ministra e ia cantar. Eu também, eu achei que era mulher de Dom Pedro II. Já eu achei que era mulher de Dom Pedro II. Então vai, tá, esse povo aí, 30 mil. O Ministério da Cultura, da Margareth Menezes, né? Eu falei faraó, faraó, mas eu não sei se ela falou faraó, mas a fortuna que ela tá pondo é de faraó. O Ministério disse, como se o Ministério falasse alguma coisa, né? A voz do Ministério. Não, o Ministério disse ainda que o valor total gasto com o festival vai ser divulgado em outro momento, quem sabe amanhã. Né? E o quartel-general da Janja, tem quartel-general a Janja, imagina ela cheia de soldados e coturnos, né? O quartel-general de Janja no evento será o edifício Turing, local histórico na zona na zona portuária carioca, que servirá como base de produção. Você vai, né, Geisiane? Você tá com cara de que vai lá pular o amor de Julieta e Romeu. Não vai? Olha, vale lembrar ainda que esse festival está sendo organizado pelo Ministério da Cultura, que liberou verba para algumas organizações sociais, ONGs, sempre as ONGs, que tinham ligações diretas com o PT. Então, assim, um grande dinheiro foi, na verdade, remanejado para o próprio PT. Olha que coisa curiosa, né? A gestão que é da Margareth Menezes. E, assim, com todo respeito a Margareth Menezes, assim, de verdade, eu não quero ofendê-la, mas já que é para ser ministra da Cultura, eu realmente não acho que a Margareth Menezes tem capacidade para estar ali, ela pode ter construído uma carreira enquanto cantora e tal, mas sempre acontece isso, né? Eles colocam alguns cantores muito estratégicos. Sabe quem também fez uma bela carreira? O Casagrande, ele fazia belas carreiras. É verdade, bem lembrado, ele fazia bastante carreiras, o Casagrande. Não sei se é o mesmo caso da Margareth Menezes, mas o ponto é que eu acho que sequer ela tem capacidade para ocupar essa pasta. O Fábio Assunção também tem uma bela carreira.
Fred rindo, parece sitcom. É verdade isso aí. Mas o ponto é esse, né? O ponto é que essa pasta, ela gasta muito dinheiro. Por mim, na verdade, nem existiria. Eu acho que tem como você colocar esses recursos na cultura de outra forma. Isso não é fomentar a cultura. Geralmente, esses shows têm um gasto muito maior do que o retorno financeiro. Um bom exemplo disso é o que aconteceu no show da Madonna, que eles justificaram que o dinheiro que estava saindo, o dinheiro público que estava saindo ali do Estado e tal, seria revertido depois para a própria população, e no final das contas, as contas não fecharam, ou seja, as contas ficaram no vermelho e teve um prejuízo. E aí, só para fechar o meu comentário, além do Ministério da Cultura, quem faz parte da organização é a OEI Brasil, que é a Organização de Estados Ibéricos Americanos, que é justamente uma ONG, uma instituição que tem como objetivo fazer ali a administração no campo da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura. Coisa curiosa. E aí eu entrei na conta... a conta oficial, a conta segue, obviamente, o INEP, segue o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, mas me chamou a atenção porque segue o Sérgio Saleitão, que é o presidente do LID Cultural, que é aquela outra instituição que também faz uma série de eventos. Mentira, que ele trabalha com o Cátia Flávia? Com dinheiro público, ou seja... Ele trabalha com o Cátia Flávia? Dá pra gente fomentar... Você conhece o Cátia Flávia, Tomé? Não. Alô, polícia, eu tô usando um Edson 7, calcinha, um Edson 7, calcinha... eu achei que o nome dela fosse aparecer em algum momento. Se a gente pesquisar, a gente fechar aí esse emaranhado de ONGs e instituições todas muito preocupadas com a cultura e com a educação, a gente chega em nomes bem interessantes e no final isso não vai fomentar a cultura nenhuma. O show não é de graça, não existe almoço grátis, então nós estamos pagando, não vamos ter o retorno disso. E eu acho bastante pretensão, a presunção da Janja apelidar... PT aí, eu sei, é masculino, né? O PT, não é? É o PT. partido. Então, é o Lula, o PT. E se fosse o show do Lula, seria show PT. E da mulher do Lula seria show PT. Que é neutro. Qualquer dia a gente vai tomar um puta do processo. Mais um. Mas entra pra minha casa, entra pra minha fila. Eu acho... Enfim, o nome do festival é ridículo, né? Janja Palusa. Não, mas não é esse nome. É apelido, Geisiane. O apelido, não sei se foi ela, mas é ridículo isso. Não a gente tinha que ser trouxa Palusa, porque a gente que tá bancando aí esse festival. Exatamente. E aí, você vai, Tomé, pro Rio de Janeiro, na Praça Mauá? Se chover, você vai com aquela sua capinha de chuva do meme? Você sabe que isso tudo me recorda o Império Romano? A política do pão e circo. Eu vou até ler aqui o que é a definição da política de pão e circo. Eu lembro da loba. Você fala em Roma, eu lembro da loba. Só. Eu lembro amamentando o Rômulo e o Remo. Se falar loba, eu lembro da Alcione. A política de pão e circo tinha como objetivo o apaziguamento da população, na sua maioria, da plebe, através da promoção de grandes banquetes, festas e eventos esportivos e artísticos, assim como subsídios. É o que nós temos hoje. Pois é. E a hora que a gente para pensar, a gente compreende um pouco a relação que o PT, que a esquerda sempre teve com o mundo dos artistas, sempre regou eles de dinheiro, eles sempre acabaram de uma certa forma não olhando para os principais problemas do país e deixando a política do PT governar com total tranquilidade, mesmo com erros enormes sendo cometidos. A gente vê hoje, a Amazônia está pegando fogo, ninguém fala nada, Yanomamis estão morrendo, ninguém fala nada, nós temos as estatais dando prejuízos homéricos e a grande maioria não fala nada, e outras situações como teto de gasto. Por que tudo isso? Porque a política deles acaba, de uma certa forma, privilegiando a classe artística via Lei Rouanet, via dinheiro para esses eventos. Na hora que a gente soma 30 mil reais por cada um dos artistas aqui, a gente chega num valor exorbitante de mais ou menos R$1 milhão, dá 870 mil reais só para esses 29 artistas, fora toda a estrutura que está por trás. Isso é o cachê do artista, depois você tem a banda, você tem quem está junto. Então, ou seja, para que serve tudo isso? Mas o que mais me impressiona são essas pessoas, como Daniela Mercury, Seu Jorge, Zeca Pagodinho e outros, que não falam nada sobre o que está acontecendo no Brasil. A pobreza só aumenta, nós estamos sem dinheiro para pagar os nossos alunos em escola, cortando o dinheiro da educação, cortando o dinheiro da saúde, tendo cortes homéricos em áreas importantes do país, porque o teto de gastos foi estourado de uma maneira como nós nunca vimos por esse governo do PT, e ninguém fala nada. É a política de pão e circo. E aí, Arthur, você vai lá pro show, vai levar a família para ver o show? O pior é que eu estaria no Rio de Janeiro, né? É no feriado agora. Você vai, azar, eu né? já sabia, eu já sabia. Mas, Vivi, eu queria fazer 2 rápidos comentários. Primeiro, eu não sou crítico musical, mas se o festival fosse de qualidade, o setor privado ia querer patrocinar. Se você olha a lista de patrocinadores, só tem setor público, não deve ser bom.
Segundo ponto, por que eles falam cachê simbólico de 30 mil reais? Porque eles vivem em outro mundo. Vocês lembram sexta-feira, quando a gente falou que o ministro Barroso falou 170 bilhões, dá para um bom fim de semana? Eles vivem em outro planeta. É verdade, parece o príncipe de Nova York, né? A hora que descobre que ele é príncipe, vem jogando pétala de rosa, vamos, daqui a pouco a gente já está assim. O senhor vai, professor, para esse festival, aproveitar que é de graça? A entrada? Infelizmente não posso ir, porque seria interessante eu ir com um testemunho de um período histórico, que será conhecida a nossa história como a história como a era da mediocridade associada à estupidez e ao desvio dos recursos da sociedade. Não estou dizendo que seja corrupção, estou dizendo apenas que não é adequado. Para me dar os cumprimentos a todos aqui, eu vou começar só com alguns pontos que eu acho que são interessantes. E o show vai ser lá na zona portuária. Aquela, como é que é? O Cais Mauá, né? Aquele Cais Mauá lá é na zona portuária, que ali fica, o pessoal da Marinha tá lá, e historicamente aquilo ali já era afamado como zona portuária. Como zona portuária, né? Isso é fato, isso é bem interessante. Mas escolheram a dedo, né? Escolheram a zona portuária. Escolheram a dedo. Mas a primeira coisa eu vou tratar aqui da questão da ONG. É curioso como eles são capazes de deturpar tudo. Vamos pegar as ONGs. O que é uma ONG? A ONG é a sociedade civil se associando, se manifestando para requerer determinados direitos que a sociedade tem nos seus segmentos. Por que deturpa? Porque a ONG aqui é um penduricalho do Estado que vive do dinheiro público para não fazer nada. Porque normalmente eles usam esse dinheiro para quê? Ficam buscando ali para pagar os salários dos seus funcionários, os salários da sua diretoria, porque não pode ter lucro. Como não pode ter lucro, distribui tudo isso internamente naquilo que é dedicado a cada indivíduo que faz parte da ONG. Só que quem paga isso é o Estado. Logo, a sociedade, por intermédio de um governo. Quando você vê mais uma deturpação que é feita no Brasil, a sociedade civil tem o direito de se manifestar e se organizar? Sim, por isso você não pode tirar a ONG. Mas em todo país sério, a ONG vai atrás de oferecer produtos e serviços como se fosse uma empresa. A diferença que tem é que ela não paga imposto, por quê? Porque ela não tem direito a ter lucro, ela renuncia ao lucro. Logo, ela recebe o dinheiro de quem? Da própria sociedade para os serviços que ela presta. O que eles fazem aqui? A ONG foi uma das coisas mais absurdas que eu ouvi na minha vida, dizer que a ONG atua onde o Estado não atua. Com todo respeito a ao cretinismo dessa frase. ONG não atua onde o Estado não atua, porque o Estado tem que estar, enquanto conjunto de instituições, em todo local que tem regra para a sociedade. Quando se diz que a ONG atua onde o Estado não atua, significa que a ONG é o quê? Funcionário público sem concurso, associado a políticos vagabundos e corruptos. É isso que uma ONG acaba se tornando. É a deturpação de que nós encontramos no Brasil. Aí eu vou pegar um gancho da que a Geisiane falou, eu já encerro. Olha que interessante. Isso é fomentar cultura? Não é fomentar cultura. Fomentar cultura, sabe o que é? É você botar dinheiro em todas as escolas públicas lá da periferia para fazer uma alavancagem social, ensinando violino, piano, violão, ensinando arte, ensinando filosofia da arte, ensinando o quê? Tudo aquilo que diz respeito à cultura local, porque a cultura local é isso. Isso é fomentar a cultura. Para isso se precisa de dinheiro, sim. Mas nem precisaria que o Estado colocasse se nós tivéssemos uma sociedade em que o capitalismo tivesse desenvolvido, porque a própria sociedade ia investir para que as crianças fizessem isso, para formar mão de obra para eles próprios. Como o Arthur fala, onde tem dinheiro público significa que o negócio não é bom. Aí eles ficam pagando artista que não serve para nada, artista que não tem arte adequada, para que eles consigam sobreviver e assim fazer a propaganda do regime. Parece o exemplo das obras que aconteceram na década de 30 na Alemanha. É para isso que eles estão servindo. Desculpa ter estendido. Não, imagina, que é isso. Agora, falando só em realocação de dinheiro, né, a gente falou aqui em educação. O Tomé mencionou educação, o professor mencionou educação. E tem uma notícia também de última hora, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele tem acumulado algumas vitórias na Assembleia Legislativa. E parece que um pedaço da verba destinada à educação, ela vai ser transferida para a saúde. O que isso implica? Isso é bom? Isso é ruim? Explica isso para a gente, Tomé, você que fez parte dessa aprovação, dessa PEC. Explico. Na verdade, ela ainda está tramitando e deve ser aprovada nos próximos dias. Mas vejam só o que está acontecendo hoje. Nós temos o governo federal que impõe que 25% de todo o nosso orçamento seja destinado para a educação. Existe uma lei do Estado de São Paulo que sobrepõe a lei federal, que diz que aqui são 30%. Só que dentro desses 30% nós temos os que nós chamamos de inativos. São pensionistas e aposentados que são pagos
Perdão, perdi um pouco o ar aqui. Ah, não tem problema, é muito nariz grande aqui. Vamos lá. Nossa senhora. Os pensionistas, eu acho que é o teu Ó, que tá me fazendo mal, olha viu? aqui, ó, dois narizes. Pensionistas e aposentados que estão dentro desses 30%. Então, Às vezes o sono peida também, aí você perde o ar. que está dentro desses 30%. Só que esse jabuti que foi colocado faz com que esses 30% não sejam realmente 30%, porque o próprio Ministério, a própria Secretaria de Educação paga este valor que é aproximadamente de 5% dentro dos 30%. Logo, o que é destinado são 25%. O que foi feito? O Tribunal de Contas acabou fazendo valer uma lei lá de trás, que foi aprovada em Brasília, agora aqui em São Paulo, que tira os inativos de dentro do orçamento da Secretaria. Então, ou seja, esse orçamento voltou a ser realmente algo na casa de 30%. E o que o governador Tarcísio está pedindo? Para que haja uma flexibilização deste valor de 5%, para que ele possa utilizar tanto na educação ou, caso precise, na saúde. A saúde no país hoje, e principalmente no estado de São Paulo, está numa condição muito crítica. Falta dinheiro, tem gente morrendo em porta do hospital. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que todas as verbas que são direcionadas, por exemplo, para as universidades federais, elas são verbas de uma porcentagem do todo. Então, ou seja, não tem como mudar, não tem como baixar. E mesmo a gente direcionando esse 5% que vai ser flexibilizado da educação para a saúde, ainda teremos no ano que vem um orçamento maior do que o orçamento desse ano. E aí entra aquela questão toda da narrativa da esquerda, dizendo o seguinte: estão tirando dinheiro da educação. A POESP, mentira, a POESP. Mentira! A POESP é Quem um está problema. tirando dinheiro da educação é o governo federal com os cortes que estão sendo feitos. E aí vem aquela molecada ideológica direcionada que os próprios deputados da Assembleia muitas vezes levam lá para a Assembleia para fazer baderna, para gritar, não, vai ter corte, vai ter luta. E a notícia boa que nós temos é que aqui em São Paulo, nosso governador Tarcísio de Freitas tem responsabilidade, ele consegue trabalhar com pessoas ao lado dele que tem competência para estar lá, que avaliam números, e nós vamos conseguir aprovar agora nesta semana, ou mais será na próxima, essa importante PEC, esse projeto de emenda constitucional, que vai fazer com que haja um pouco mais de equilíbrio e que a gente continue olhando, sim, para as nossas crianças, mas também dando atenção para a saúde, que está matando muita gente em porta do hospital. É verdade, é melhor do que passar 5%, né, da educação só para cumprir cota, passa para fazer um cachê simbólico patati patatá. Né, Ô, Bavevi, só acrescentando o que o Tomé falou, o Brasil vai precisar ter esse debate, né, em âmbito nacional. Por quê? A população brasileira está envelhecendo, os gastos com saúde vão aumentar e cada vez as famílias têm menos filhos. Veja o exemplo do professor Sono. Dá um exemplo aqui. Nenhum plano de saúde que é o professor Sono, que dá prejuízo. Pior que é verdade. O SUS não quer atender também, dá prejuízo. Né? Até me atende, vai me deixar lá esperando 6 horas. Mas o fato é o seguinte, a população está envelhecendo, vai gastar mais com saúde. E as famílias têm menos filhos. O número de alunos vai cair. Então faz todo sentido você tirar a educação e passar para a saúde. É só fazer conta. Nos próximos 30 anos, o orçamento da educação tem que cair, porque vai cair o número de alunos. E o orçamento de saúde tem que aumentar, porque vai aumentar o número de idosos. Mas a esquerda, Arthur, só quer mais dinheiro. Não faz conta. Eles não falam em Não sabe fazer eficiência, conta. eles não falam em trabalhar de uma maneira mais efetiva. Eles só querem saber de mais dinheiro. Quanto mais dinheiro nós damos, mais eles gastam e mais eles reclamam. E o pior de tudo isso, hoje eles estão batendo nessa questão da educação. Amanhã eles vão bater na questão da saúde. Eles estão sempre tentando encontrar alguma coisa para poder desmerecer quem trabalha, quem produz, quem trabalha bem, que é o caso do governador aqui de São Paulo. Então, ou seja, as narrativas têm que cair. Nós temos que levar a verdade para a população, que é o que a gente faz aqui. Jornalismo, verdade, debates de alto nível, onde você pode colocar o seu ponto de vista e os números para que a própria população decida. Mas da hora que chega no judiciário, a hora que chega no judiciário, você fala, ai, como eu queria mentir, ai, como eu queria me vender, ai, por que ninguém ofereceu para mim 300 mil por mês para enganar o povo? Porque a hora que o processo vai batendo assim, vai chegando na hora da condenação, meu amigo. Agora, falando em condenação, é uma coisa muito engraçada que eu notei na última sexta-feira. Aconteceu uma tragédia. Tragédia não, né? Tragédia anunciada. Aconteceu uma desgraça na última sexta-feira aqui em São Paulo. E essa desgraça tem uma coincidência muito desgraçada, diga-se de passagem. Uma semana, não foi na mesma semana, Limão, foi uma semana depois. Ele falou na sexta-feira, dia 1º, para a BBC. Tá? Aqui a gente só falou porque foi na sexta. Na sexta-feira, dia 1º de novembro,
o ministro Renan Filho, filho de quem? Filho do Renan, né? Então, na sexta seguinte, né? Na sexta, dia 1º, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou, para uma entrevista na BBC, que narcotraficantes de países da América do Sul preferem utilizar rotas dos portos e aeroportos do Brasil porque o país tem portos e aeroportos melhores, né? Uma semana depois, na outra sexta-feira, dia 5 não, que dia que foi sexta-feira? Eu nunca li, dia 8. Dia 8. Dia 8, 7 dias depois, dia 8, o PCC, o primeiro comando da capital, executou o empresário Vinícius Gritzbach na área de desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é considerado um dos aeroportos mais seguros da América Latina e é certamente o aeroporto mais seguro do Brasil. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a execução em plena luz do dia. Segundo o órgão, a forma como o crime ocorreu, com o suposto envolvimento da facção criminosa dentro do aeroporto, de responsabilidade federal, requer uma investigação conjunta com a Polícia Civil de São Paulo. Esse crime, essa execução, ela aconteceu na sexta-feira, na última sexta-feira, dia 8, por volta das 17 horas, pouco antes das 17 horas, à luz do dia, o aeroporto cheio. Um motorista de aplicativo chegou a morrer em razão disso. E aonde eu estava 24 horas antes? Nessa calçada aí. Pois é, aí, né? veja bem, poderia ser qualquer outra pessoa. E o mais engraçado, eu conversei com policiais lá do Terminal 2 de Guarulhos e esses policiais, eles ficaram tão estarrecidos quanto a população. Porque um desses policiais que conversou comigo, ele dizia o seguinte: não tem rota de saída do Terminal 2, a não ser ir até o Terminal 3, fazer o retorno pelo Marriott e ir embora. Fazer uma execução dessa, como a que o PCC fez, é muito ousado. Isso mostra que o PCC, ele tem mais tecnologia para controlar o aeroporto do que a própria Polícia Federal. Palavras dos policiais federais do Terminal 2 com os quais eu conversei na sexta-feira. E isso acontece num timing realmente desgraçado, porque exatamente uma semana depois do ministro dos Transportes dizer que os narcotraficantes preferem os nossos portos e aeroportos, que cara nós temos para falar qualquer outra coisa? Fez muito bem o deputado Nogueira do PL de ter chamado o ministro até a Câmara para dar explicações. Porque não é possível uma coincidência como essa, né, Tomé? Olha, Pavinato, o país está tomado pelo crime, a gente sabe disso. Enquanto as nossas leis elas não forem revistas e colocarem bandido na cadeia e mantiverem esses bandidos presos, o Brasil não vai mudar. O narcotráfico já tomou o nosso país. Isso é uma grande realidade. Não adianta a gente achar que as nossas polícias estão dando conta de combater. Por mais que elas prendam, trabalhem, que é o que elas fazem, e aliás, muito bem no nosso estado e em outros muitos estados, a gente sabe que esse criminoso é solto no dia seguinte numa audiência de custódia, e mesmo quando ele é preso, ele é condenado, preso, e ele vai ter a sua pena colocada, ele ainda é colocado em liberdade pelo regime aberto ou semiaberto. A grande maioria das pessoas que cometem crime no Brasil não vão para a cadeia. E a gente vê ações do Supremo Tribunal Federal, decisões sendo tomadas, que cada vez mais mostram para a população que não há um olhar para que bandido esteja preso, esteja na cadeia, cumpra a sua pena, pague pelo seu crime. Eles são soltos o tempo todo. Aqui em São Paulo, agora há poucas semanas atrás, nós tivemos uma apreensão no carregamento de maconha muito significativo. Toneladas. Sabe o que aconteceu? As 3 pessoas que foram presas estiveram na audiência de custódia pela manhã do dia seguinte e foram soltas. Como é que faz? Que mundo que nós estamos vivendo? E aí, como combatê-los? Como que as polícias dão conta de combater aquele criminoso hoje? Ele vai preso e amanhã combate ele de novo. Ou, muitas vezes a gente vê decisões do Supremo Tribunal Federal soltando grandes traficantes de drogas. E isso a gente acaba vendo o reflexo na sociedade. A sociedade está assustada, trancada dentro de casa, vendo políticos que cometeram crimes lá atrás e que todo mundo sabe o que aconteceu, sendo soltos.
tendo seus direitos políticos devolvidos. Então, que país que a gente vive? Essas decisões defendem a sociedade? Essas decisões são decisões balizadas na nossa Constituição ou são decisões de interpretação das nossas leis da forma que é coerente, no momento que é coerente para eles? Veja só, se as nossas leis não dão base, nós vamos fazer o quê? Mudar a lei. E temos pessoas lá que têm um pouco mais de sangue firme e de postura e de integridade para poder manter bandido na cadeia. Porque ninguém aguenta mais no Brasil, ninguém consegue mais andar nas ruas. Tá todo mundo preocupado, trancado dentro das suas casas o tempo todo e os bandidos andando em liberdade, lavando dinheiro. Isso aqui é um crime que a gente sabe, muito grave aqui no Brasil, que é a lavagem de dinheiro. Muitas empresas que de repente começam a crescer e você vê lá o empresário enriquecendo rápido, estão lavando o dinheiro do crime organizado. E não é uma empresa não, são muitas e muitas empresas. Agora, você vai lá e combate aquilo ali. Você abre uma investigação e prende. E essa pessoa depois de alguns meses volta para as ruas? Que país nós estamos vivendo? Opa, Vivi, nesse caso, esse empresário que foi morto, empresário é eufemismo para dizer um lavador de dinheiro do PCC. Isso. Tá? Você precisa explicar. Quem é esse cara que morreu, esse Vinícius? Ele era um lavador de dinheiro do PCC. Ele vendia e comprava imóveis do PCC. Aí dizem que ele embolsou 100 milhões para enganar o PCC, mandou matar 2 integrantes do PCC e foi executado. Então, é briga entre eles, né? O que surpreende, como falou o Pavinato, é isso ter acontecido à luz do dia no aeroporto de Guarulhos, né? Quanto à morte entre eles. E na semana em que o ministro falou o que falou. É. Porque, para e pensa, nunca antes na história desse país, como gosta de dizer o Lula, um ministro dos transportes, que é responsável pelos aeroportos, disse que o narcotráfico tem preferência pelos nossos aeroportos. E exatamente 7 dias depois ocorre uma coisa como essa. E veja, nessa ditadura, professor, nessa ditadura enrustida que nós temos, que o governo criou essa PNDD, a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, né, que eu inaugurei os processos da PNDD, me processam por eu ter feito um questionamento. Por que é que o ministro da Justiça, então, à época, o Flávio Dino, ele não tomou medidas de combate ao tráfico que ele requereu à BNDES, né? Da mesma maneira que ele requereu para combater os narcotraficantes na região da Amazônia, por que ele não requereu para combater os narcotraficantes na região dos morros do Rio de Janeiro? Isso foi uma pergunta. E dessa pergunta, a PNDD, que é o governo Lula, nós temos lá um capanga, um pincher do Planalto, que é o Bessias, como advogado-geral da União, que não poderia estar lá, porque não tem notável saber jurídico. Então, eles processam que você faz uma pergunta. Aí, quando o Renan, que é filho de Renan, e por ser filho de Renan tem um ministério no governo Lula, diz que o narcotraficante ama, nossa, tem uma sala VIP maravilhosa, algo mais ou menos assim, né? Eles preferem nossos portos, aeroportos, de tão bom que eles são. Aí uma semana depois você vê, de tão bom que eles são, tem uma execução da maior narcofacção da América e uma das maiores do mundo, em plena luz do dia, em um aeroporto que é considerado o mais seguro do Brasil, sem rota de fuga, porque a Polícia Federal não consegue explicar a rota de fuga, e uma coisa que a Polícia Federal não me respondeu foi se ele estava chegando de outro lugar, portanto saindo do aeroporto, ou se ele estava chegando ao aeroporto. Não, saindo. Ele estava saindo. Porque se ele estava saindo, a gente tem um agravante, Luiz Arthur Nogueira. Qual é esse agravante? Se ele estava saindo de um terminal internacional, só a Polícia Federal, com o controle de imigração, conseguiria dizer o exato momento para isso acontecer. Verdade, isso foi no Terminal 2. Foi no Terminal 2. O Terminal 2, ele é misto, ele tem voos domésticos e voos internacionais. Os principais voos internacionais estão no Terminal 3. Então, como ele estava no 2, não dá para saber se ele vinha de um voo doméstico ou internacional, não tem como saber. Precisaria investigar isso. Agora, que claramente... Mas mesmo assim, a Polícia Federal ela tem controle de quem entra e quem sai. Lógico, claro. Agora, que claramente que alguém passou todas as informações, qual era o voo, que horas ele ia sair, como ele estava vestido. E o mais estranho é que ele tinha escolta. E naquele momento a escolta sumiu. Exato, a escolta não estava. Eram 4 policiais. 4 policiais. É óbvio que tem participação, mas é só ligar A com B que é óbvio. Na hora os policiais sumiram. Bem na hora. Ele estava chegando no Brasil. Mas então, ou de outro lugar, porque o Terminal 2 é misto. Chegando de algum voo. Porque assim, a minha indignação é a seguinte, o ministro fala isso. Narcotraficante prefere nossos aeroportos. Uma semana depois, narcotraficantes fazem essa execução bárbara
bárbara que os policiais honestos da Polícia Federal não sabem explicar como isso foi possível acontecer. E a gente vai ver aqui mais adiante que tudo, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro fala é, de alguma forma ou de outra, ligada pela ginástica da Polícia Federal como um ato antidemocrático. Agora, eu não estou vendo nenhuma movimentação dessa Polícia Federal para ligar a fala do ministro Renan Filho ao que aconteceu no aeroporto. Eles voltavam de Maceió, tá? Ele e a Porque namorada. pegam coisas do Bolsonaro de 4 anos atrás. 4 anos atrás ele falou de golpe. Aí ligam com o 8 de janeiro. Agora, o que o ministro Renan Filho falou e aconteceu uma semana depois... Pavi, com todo respeito, por mais que seja o aeroporto mais seguro do Brasil, o nível de segurança dos nossos aeroportos é péssimo. É baixíssimo. Você comete um crime que você quiser em qualquer um desses lugares. Eu vou te dizer por qual razão. Porque não depende só do aparato que é feito em termos de logística. Só tem uma rota de fuga e essa rota de fuga pode ser espremida ou pode ser patrulhada. Não basta isso. Você tem que ter a questão dos quadros que estão envolvidos, a questão do funcionamento das câmeras, a função de quem tem acesso às câmeras, a função de quem tem acesso ao aparelho tecnológico que pode simplesmente captar as mensagens que são passadas, as imagens que são transmitidas. Ou seja, se você tem dinheiro, você tem capacidade de colocar um aparato exatamente para dar a cobertura, inclusive inserir lá informações erradas. Então, o que a gente mostra, por mais que seja o mais seguro em termos de logística, talvez aquilo que Sua Excelência, o nosso ministro, tenha querido dizer é: aqui as coisas são tão mal feitas que deixa conforto para quem quiser fazer, se tiver dinheiro, fazer o que quiser. Eu interpretaria dessa maneira aquilo que o nosso ministro falou. Porque escolhem por qual razão? Porque tem uma sala VIP boa? Porque tem local para estacionar carros de luxo? Se é essa a razão, isso não significa segurança. Isso significa apenas conforto para aquele que puder usufruir. Só puxando um tema no outro que o senhor falou, que isso é muito interessante. Se o narcotráfico ele tem recurso suficiente para fazer esse hackeamento de imagens, a gente está colocando a Polícia Militar de São Paulo, então, como a única que tem que usar câmera em colete corporal. Isso é triste. A gente está acabando com a operação tática da polícia. Ou seja, exatamente, a gente está pondo a vida de todos eles na mira do fuzil do narcotraficante, porque se eles conseguem fazer isso com o sistema federal dentro de um aeroporto considerado de maior segurança da América Latina, o que a gente vai fazer com essas câmeras de segurança? Foi legal você ter falado da câmera de segurança. Eu, particularmente, sou a favor do uso de câmera de segurança, desde que o policial decida. Eu sou a favor que seja usado por ministro e político. Mas que desde que o policial decida a hora que ele vai usar a câmera. Mas aí ele pode burlar, com todo respeito. Ele tem fé pública. Nós temos que escolher para quem nós vamos dar fé pública. Se é para o policial que é pago e treinado, independentemente de ser mal ou bem treinado, mas é treinado para defender a sociedade, ou para o marginal que está ali tentando matar a sociedade inteira para usufruir dos seus benefícios, inclusive do policial. Quando você fala a questão da câmera, a câmera, eu não sei qual é a tecnologia que usa, mas dependendo da tecnologia que é usada, pode ser hackeado, pode ser... Quer ver um exemplo de tecnologia que eu não suporto essa ideia? Peço desculpas para o dono dessa empresa. Alguns prédios têm aquela câmera amarela. Aquela câmera amarela que fica na porta ou na entrada, na calçada, na entrada dos prédios, às vezes dentro de determinados prédios, ela é aberta. Qualquer indivíduo pode simplesmente se inscrever ali, colocar e pegar as imagens. Olha o que é feito isso. Você pega, faz o rastreamento, estuda as pessoas que estão entrando, que estão saindo e pega os pontos cegos. Onde que você pode fazer um assalto? Nos pontos cegos. Por que ninguém leva em consideração isso na hora de fazer? Eu sou a favor da câmera amarela? Sim. Só pode usar quem é daquele prédio. Não pode ser aberto para todo mundo, com todo respeito. Tá? Mas quando você vê o problema da segurança, ele é muito mais amplo. Aí a gente vê essa situação aqui. Tem mais um dado. Não é só o crime organizado daqueles que estão já com a arma, com o uniforme de PCC ou qualquer coisa, não. O que consta é que ele fez uma delação premiada para colocar à tona a corrupção dentro de determinados órgãos de segurança. O que muito provável, ali tem uma associação entre crime organizado e a parte organizada dentro do Estado. Ou seja, o Estado que eu falo não é o Estado de São Paulo, é o Estado, o aparato público. E isso tem que ser verificado. É exatamente nesse ponto que a gente vê qual é a segurança que a gente tem. Só tem uma segurança. Ou você fecha os olhos, ou você faz de conta que o Brasil está bonito, ou então você faz parte disso. É a única segurança que você tem hoje no Brasil. Professor, você falou uma coisa importante, né? Por exemplo, as câmeras.
No Brasil, as coisas são desconfiguradas sempre. Vamos falar um pouco rapidinho, bem rápido, da audiência de custódia. A audiência de custódia é para quando você tem uma pessoa que é um réu primário e quando você tem um crime que é de baixo potencial ofensivo. Só que eles desconfiguraram. Isso daí faz com que a pessoa vá presa várias e várias vezes. A mesma coisa acontece com as câmeras. Isso aí, Nos Estados Unidos, a câmera é para proteção do policial. É isso. No momento que ele quer, que ele acha que ele tem que estar protegido, ele liga e desliga. Infelizmente, no Brasil, as coisas boas acabam se tornando ruins para a Olha, sociedade.